importante é ter saúde. Mas será que estamos olhando para a saúde de forma integral? Como nossa história, nossa forma de nascer e de crescer influenciam no nosso desenvolvimento? Aqui no programa Saúde Interior, falamos sobre a saúde física, emocional, mental e energética. E o tema de hoje vai muito além da comunicação. Vamos entender como o desenvolvimento infantil e a fala podem ser verdadeiros manuais de instruções sobre a saúde de uma criança. Sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata. E aqui começamos com o Saúde Interior. E hoje recebo uma convidada especial e muito querida, que vai nos ajudar a conectar todos esses pontos. A fonoaudióloga, especialista em linguagem e homeopata, doutora Carol Parisi Lima. Carol, seja muito bem-vinda ao Saúde Interior. Paty, muito obrigada pelo convite. Achei muito bacana essa ideia, né, da gente falar da saúde, não só no aspecto físico, mas abordando aí emocional, mental e energético, que é a linha de tratamento que eu sigo, que eu sei que você também segue. Sim. E eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, mais gente vai ter acesso à saúde de verdade. Verdade, é uma honra tê-la conosco. Carol, para começarmos, fale um pouco sobre a forma integrativa da fonoaudiologia que você trabalha e quais são as queixas principais que chegam no seu consultório. Então, eu sou fonoaudióloga há 25 anos, né? E desde a minha formação, na época da faculdade, eu comecei a observar que por mais que a gente fizesse os mesmos procedimentos, o mesmo tratamento, seguisse mais ou menos, né, o protocolo ali para cada queixa que o paciente apresentava, os resultados dos casos clínicos eram diferentes. E isso foi o motor da minha busca sempre por um conhecimento maior. Então, assim que eu acabei a faculdade, eu fiz a especialização na área de linguagem, fiz mestrado e fui me aproximando com outras áreas de conhecimento. Me aproximei bastante da psicanálise, que vai trazendo a questão da subjetividade, da individualidade de cada um, que isso vai casar mais recentemente que anos depois, né? Eu vim para esse lado que hoje é chamado de práticas integrativas, e a prática integrativa ela é sobre isso, é sobre a gente olhar a individualidade de cada história. Né? O integrativo ele vai integrar o sujeito com a sua história de vida, o sujeito com o ambiente dele, com o mundo, com visões maiores sobre o que é a vida, o que é a saúde, o que é a doença. Então, o integrativo ele vai trazendo todo esse casamento. E aí eu fui construindo, né, esse fazer clínico mesmo, colocando sempre o paciente no centro da clínica. O que aquele quadro que ele apresentava me trazia que dentro do que eu já conhecia ainda me faltava uma resposta. Né? A gente lida com seres humanos e o ser humano não está dentro exatamente daquela especificação que a gente estuda. Sim. Então foi nesse movimento de sempre buscar por mais coisa que eu fui aprofundando meus estudos e de 8 anos para cá que eu venho trilhando esse caminho mais integrativo como terapeuta homeopata, também sou terapeuta reikiana, também atuo com florais de Bach, para compor esse quadro, né, o suporte a esse atendimento. Perfeito, dedicação com muito amor. Pelo tempo de trabalho que você tem com as crianças, você percebeu mudança no perfil dos seus pacientes ao longo desse tempo? E o que pode estar atrás dessa mudança das crianças? O perfil da clínica, vamos falar assim, só da clínica da linguagem, né? A fonoaudiologia é muito grande, tem diversas áreas de atuação, é até uma coisa interessante. Quando eu fazia faculdade, que eu falava que eu fazia fonoaudiologia, muitas vezes as pessoas falavam, fono o quê? Ninguém conhecia. Sim. E hoje, sem sombra de dúvida, eu falo que ela é uma profissão extremamente valorizada, né? Quase todo mundo procura um fonoaudiólogo atualmente. Sim. Então, teve uma mudança muito grande no cenário clínico. Eu atuo bastante nessa área da linguagem. A área da linguagem vai trabalhar da fala, dos transtornos de fala, tanto de crianças quanto de adultos, né?
No universo dos adultos, a gente vai falar mais aí das doenças degenerativas, de acidentes, de traumatismo craniano, né? Mas voltando aqui para o universo infantil, que é o que a gente privilegiou para ser o tema da conversa, né? O desenvolvimento infantil, a principal mudança está no motivo de busca. As crianças já tinham alterações de fala, tanto que uma especialização já foi a linguagem há 20 anos atrás. Só que hoje o número de crianças é enorme. E os quadros, muitos já vêm, né? A maior parte já vem. Ele não está falando, será que é autismo? Ah, ele é muito agitado. Será que é autismo e déficit de atenção? O que está acontecendo com ele? Né? A gente tem os dados estatísticos aí que fala que no ano 2000 era por volta de um caso de autismo para cada 150 crianças. A última pesquisa que saiu foi em 2020, então tem 5 anos. Esse número foi de um caso para 36 crianças. Meu Deus. Assim, Aumentou aumentou exponencialmente o negócio, né? Se a gente pensar em termos de escola, é uma criança em cada sala de aula. Sim. Né, que tem ou uma suspeita ou um diagnóstico confirmado dos casos de autismo. E o que pode estar por trás disso? Muita gente fala, olha, é o acesso aos diagnósticos, é a maior informação, é a medicina que avançou. Isso tudo é verdade? É verdade. Mas né, não é só isso. Eu, por todos os estudos, por conversas, por atender os pacientes, ouvir suas histórias, trocar com outros profissionais, eu vejo muito assim, eu acho que a gente é a humanidade, né? A gente, todas as pessoas, não sou só eu, não é só você, não é uma família em específico, está fazendo algo muito errado, muito estranho. E uma coisa que eu pergunto é assim, aonde a gente, todas as pessoas se distanciaram da infância? Sim. Existe alguma coisa acontecendo que está desviando, né? Está fazendo um desvio de rota do desenvolvimento normal que seria para o desenvolvimento que a gente tem hoje. Né? E isso começa, a gente vai conversar aqui no programa, desde que a criança está na barriga. Sim. Né? Tem muitas coisas que estão acontecendo aí nesse trajeto que os adultos não sabem mais. Cuidar de uma criança, a gente perdeu os referenciais do desenvolvimento normal, as famílias hoje, né? É muito comum, assim, a última criança da família ter sido a própria mãe. Não Sim. tem contato com o priminho, com o amiguinho, né? A família tá pequena. E de repente você ficou 20 e tantos anos, 30 e tantos anos sem ter uma criança, chega uma criança nessa família, a família está ali preocupada com as rotinas, com o cuidado da vida adulta, né, com as preocupações que a gente tem. Sim. E muitas vezes isso atrapalha o cuidado para a criança, para com a criança, para que ela seja acolhida, que ela seja... Não é só o cuidado do dia a dia, né? Não é só trocar, alimentar, existe toda uma outra ambiência ali para que ela tenha um desenvolvimento saudável no mental, no emocional, né? Quando a gente pensa nas práticas integrativas, a gente fala que o adoecimento não é isso que a gente vê no corpo, não é o que está no físico. O adoecimento, ele começa em outro lugar, ele começa no nível energético, espiritual, ele vem para o mental, vem para o emocional, são níveis, né? Vem para o emocional e chega no físico. Quando chega no físico, é a hora que a gente para e fala, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Até então a gente vai ali jogando para baixo do tapete. Sim. Né? Então, acho que tem uma série de coisas que é o que a gente vai aprofundar aqui ao longo do programa sobre esse desvio da forma de se relacionar com a infância. Perfeito. Muitas pessoas ainda enxergam a saúde pelo modelo doença-tratamento, como você disse agora. E esperam o problema surgir para buscar ajuda. Mas você, com essa visão integrativa, o que você pode nos dizer? Como você enxerga essa diferença entre os modelos de saúde convencional e o modelo integrativo? Paty, eu fui pensar nessa resposta, né? Eu vou resumir. Por favor. Eu vou resumir, porque senão o negócio começa lá atrás, você bem sabe disso, a gente começa lá em Hipócrates falando sobre a medicina. Sim. Né? E daí o assunto fica muito grande. Se a gente pegar mais recentemente, então assim, tem Descartes, que todo mundo conhece, o que ele fez? Ele separou
por volta do ano de 1600, ele separou a razão e a emoção, e daí houve essa ideia de que o que é físico é somente físico, e as outras coisas são de outra ordem e não influenciam nesse físico. Então, essa ideia começou lá atrás, só que isso vem sendo questionado. Então, tem um filósofo que chama Canguilhem. O Canguilhem, ele tem um livro conhecido, bacana, que é o Normal e o Patológico, que ele começa a questionar esse modelo, ele começa a questionar essa cisão entre físico e emocional. Ele começa a falar que o emocional aparece no nosso corpo, que os problemas físicos estão relacionados com as questões emocionais, mentais, etc. Né? A gente depois tem um livro muito bacana de um neurologista que chama O Erro de Descartes. Ele é um neurologista, ele conta um caso clínico do Phineas Cage, é um caso clínico muito famoso, que ele teve um bastão que atravessou, não sei se foi do lado esquerdo ou do lado direito, atravessou, entrou pela bochecha e saiu pelo crânio. E o paciente sobreviveu. E o que se observou foi uma alteração do comportamento dele. Então, começou a ver que as emoções, o comportamento, também tinham relação com a estrutura anatômica do cérebro. E foi começando a mostrar o quanto que o emocional está no nosso corpo, o quanto que o emocional traz no físico, né, essas sensações. No Brasil, a gente tem a Madel Luz, que fala sobre as racionalidades médicas. Ela vai falando exatamente de uma racionalidade médica mais hegemônica, é a terminologia que ela usa, né, mais dominante, principalmente no Brasil, é a que a gente está habituado, e de uma outra racionalidade médica que ela traz a homeopatia para falar. E que ela fala sobre a homeopatia nessa visão integrativa de um cuidado diferenciado. A gente tem que equilibrar o organismo para que ele não adoeça. Então, é um equilíbrio de todas as esferas que compõem o organismo. Maravilhoso. Vamos fazer uma pausa. E você, se você se conectou ou lembrou de alguém que precisa aprender conosco sobre esse tema, chama para assistir e compartilhe o nosso link. Até já! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TVI de segunda a sexta ao meio-dia com muito Ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, Ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa
George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Já voltamos aqui na TV Interior. Agora vamos falar sobre a gestação. O parto e até mesmo as memórias intrauterinas podem influenciar no desenvolvimento da criança. Carol, muitas pessoas não imaginam que o desenvolvimento da fala e também de outras habilidades infantis podem ser influenciadas ainda na gestação e no parto. Como que isso acontece, Carol? Então, esse é um assunto também de muita importância, que eu acho que assim, a informação, é como eu falei no comecinho, né? A gente, de alguma forma, se distanciou do que é uma gestação, do que é um parto, do que é um desenvolvimento infantil. E a gente vê as consequências disso no desenvolvimento das crianças, que está com um número cada vez maior de diagnóstico, né? Então, o que é importante a gente saber? Quando chega um pai e uma mãe para mim no consultório, que muitas vezes eu pergunto, me conta como foi sua gestação, como foi seu parto? Foi tudo bem, não teve intercorrência nenhuma. Ele nasceu de tantas semanas, de parto cesárea, e a gente foi embora para casa. Tudo bem, isso tudo é verdade. Só que existem tantas informações nesse momento de formação de cada célula do corpo da criança que está dentro do corpo da mãe, e a informação emocional, a informação energética está sendo registrada nesse momento. E essa informação, ela vai se multiplicar durante todo o desenvolvimento intrauterino, né? Muitas vezes são coisas que a gente acha que são bobagem. Então, um exemplo que eu dou para os pais tentarem entender, né? Às vezes a gente está aqui conversando, vamos supor que eu estou grávida, tal, eu escuto um barulhão lá fora e eu me assusto. Aí a gente vai lá ver que foi só um caminhão que estava passando, não aconteceu nada, não machucou ninguém. Eu volto, me acalmo e fico bem. O bebê, muitas vezes, ele fica com a memória do susto que eu tive. Sim. Ele não sabe o que está acontecendo, mas o meu corpo produziu substâncias bioquímicas que passaram para o corpo dele. Mas tudo passa, então. Como é que é uma gestação? Gestação não é doença. Gestação não é doença, mas se a gente tiver consciência disso, a gente pode simplesmente, nesse momento, respirar mais fundo, colocar a mão, né? Tentar se comunicar com o bebê que ele está em segurança, que está tudo bem, que esse momento já passou, né? E é uma forma que a gente vai trazendo consciência para as memórias celulares mesmo do bebezinho, né? Freud, aliás, por volta de 1900, né, tem um artigo dele, que é o Projeto para a Psicologia Científica, que ele fala sobre os trilhamentos. Os trilhamentos é um primeiro ensaio de como que as nossas vivências se marcam no nosso corpo, né? E aproveitando para lembrar que o Freud, ele era um neurologista. A gente falou um pouquinho aí das formas de saúde, da racionalidade médica, uma mais hegemônica, uma integrativa, tudo. Ele era um neurologista. E não dando conta de responder à clínica dele com o que ele aprendeu, ele foi estudar e foi o pai da psicanálise, né? Depois essa teoria teve mudanças, assim também como Hahnemann, homeopata, né, quem estruturou a homeopatia como forma de tratamento. Ele também era um médico que, insatisfeito com as soluções na clínica dele, procurou outras respostas e trouxe a forma
de tratamento homeopático como um tratamento da energia vital do paciente, um equilíbrio. Ele entende que a gente adoece por um desequilíbrio da nossa energia. E só o restabelecimento desse equilíbrio dos níveis físico, mental, emocional, energético, que vão restabelecer a saúde. E assim também como o Bach, dos florais de Bach. Ele também era um médico que foi homeopata e ainda assim formulou os florais de Bach para ajudar, para trazer para a gente esse equilíbrio, né? Vou aproveitar e deixar a dica aqui para quem quiser. Tem um livro que tem na internet até de forma gratuita, do Bach, que chama Cura-te a Ti Mesmo. Sim. Aquilo é uma preciosidade para que a gente possa ler e refletir sobre o nosso estado de saúde e doença. Repete o nome do livro para ficar bem claro. Cura-te a Ti Mesmo. Perfeito. Né? Então, assim, e tudo isso ele vem sendo passado. Uma coisa importante para eu falar do parto, Paty, que pegando a linha do raciocínio que a infância está sofrendo aí, né? Uma coisa sobre o parto que a gente não pensa muito e que pode ter a ver também com os diagnósticos. Hoje, diversas linhas já falam aí, né, da própria medicina convencional, da nutrição, tudo fala do intestino como nosso segundo cérebro, né? A via de parto vaginal faz com que a criança entre em contato com bactérias que irão colonizar, ela vai com o rosto, né, vai com a boca ali, tudo vão colonizar todo o corpo dela. E outras vias de parto, uma cesárea, independente, não estou querendo entrar em discussão se é necessário para aquele bebê, se não é necessário para aquele bebê, né, aí você tem que ver uma coisa de gestação a gestação, o desenvolvimento da mãe, do bebê, tem toda uma outra questão aí envolvida, mas assim, a via da cesárea não propicia essa troca. Se a gente pensar que o intestino é um segundo cérebro e que está tendo um crescimento absurdo aí dos transtornos do neurodesenvolvimento infantil, será que isso não começa a ter relação? Então, quando eu penso na perspectiva integrativa, e que eu já falei, é integrar o ser humano com a sua história de vida, será que não tem algumas coisas aí que discretamente vão influenciando? E não é um fato, é um conjunto de fatores. Né? Então, essa gestação que já ficou bagunçada, os bebês trazem ali também toda a história genética, toda a história epigenética. A gente, né, traz ali todos os ditos, não ditos, interditos, malditos e benditos que se tem sobre ele, que se tem sobre a posição de um bebê numa família, o que ele veio fazer nessa vida, nesse momento, né? O que ele veio... Ele veio como uma bênção, ele veio como um descuido, como um imprevisto. A gente acha que não, isso tudo está marcado na criança e no seu desenvolvimento. E aí para a vida toda. Além dos aspectos fisiológicos, os fatores emocionais e a dinâmica familiar podem influenciar nesse desenvolvimento também. Você pode nos explicar melhor essa relação toda, por favor? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Eu falei do genético e a gente conhece hoje o epigenético. A genética, ela não determina quem a gente vai ser, né? Desculpa cortar, mas podemos até falar da porcentagem, né? A genética é 6%. Sim, exatamente. A genética é 6%, responsável por 6% do que acontece. 94% é epigenético. E o que isso quer dizer, né? O jeito mais fácil que eu acho para explicar a epigenética é assim, que foi o jeito que eu entendi, e a partir disso consegui aprofundar, né? O gene, ele é um interruptor de uma sala, é um interruptor de luz, ele está ali. Se eu vou ou não acender aquela luz, é a epigenética que traz. Sim. Então, assim, uma sala pode ter um interruptor, uma sala pode ter 50 interruptores. Isso é a genética. Mas não é porque ela tem 50 interruptores que eu vou acender 50 lâmpadas. Isso é epigenética, né? Sim. E o que a gente tem como fator epigenético? Tudo. Todas as toxinas, a gente fala dos relacionamentos tóxicos, né? Então, assim, tudo que é cobrado daquela criança, tudo que é falado para aquela criança, tudo isso vem na experiência epigenética. E a dinâmica familiar, a gente pensa também, um assunto bem importante nos dias de hoje, o uso de telas,
né? Ok, estamos no mundo que a gente precisa das telas, a gente não vive, Sim, mas sem elas, né, a gente usa bastante, é um super recurso para usar. Só que, não sei se vocês já observaram, assim, quando você vai a restaurantes, essas coisas, tem bebês de 1 ano. Sim, muito frequente. Com o tablet ou com o celular na mão, né? É o momento que a nossa família tem para almoçar. Então, o seu bebê também é sua família, ele também tem que estar participando do seu almoço em família. Ele não tem que estar alheio ali, ainda mais no tablet ou no celular, né, que a atenção fica muito restrita. E daí, de novo, o quanto que isso tudo está interferindo na infância. Aí tem toda a questão ali das telas, né, da bioquímica cerebral, de saber o momento de parar, de desligar. E tudo isso está ali influenciando os fatores epigenéticos. Na gestação, voltando um pouquinho, tem alguns estudos já que falam, né, dos estudos da radiação ali, da frequência do celular na barriga, falam sobre amamentação com a mãe no celular o tempo todo, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode mudar no nosso dia a dia, e será que isso não vai ajudar a diminuir essa estatística dos transtornos do neurodesenvolvimento? Sim. Maravilhoso, né? Até o contato olho a olho da criança e da mãe tem interferência na quantidade e na qualidade do leite. Sim. Né, a amamentação ali, voltando de novo para o parto, que a gente já comentou um pouquinho, né? Tem estudos que falam que assim que a criança nasce, existe a hora dourada, né? A golden hour, da criança ficar próxima à mãe, a importância que tem. Ela estava ali, o mundo dela era seguro, quente, gostosinho, sem barulho, né? Ela estava sem fome, e de repente ela vem para um outro mundo que ela é separada do que ela conhece como segurança, ela é manipulada, ela vai para um lugar duro e frio. Ou muito quente, enfim. Enfim, né, tirando, de novo, a questão não é casos extremos que necessitam disso, mas isso ser o hegemônico, a forma hegemônica, para usar a palavra correta. Muitas famílias ficam ansiosas pelo desenvolvimento das crianças e qualquer sinal diferente pode gerar preocupação. Mas, afinal, qual é o alerta para buscar uma fono, Carol? Paty, tem uma coisa, eu quis trazer também um pouquinho assim, né? É um programa aberto, dicas para o dia a dia. Por onde eu começo? Obrigada. Por onde eu começo e como que eu posso fazer, né? Estou aqui na lista de espera, esperando o atendimento médico, estou esperando o atendimento do terapeuta, porque também tem essa questão dos profissionais estarem com agendas cheias, porque o volume está tão grande. Aumentando cada vez mais. O volume está tão grande, daí o pai está preocupado ali, né? Então, quando os bebês nascem, recebe aquela cadernetinha do cuidado da saúde, que é distribuída pelo Ministério da Saúde. Todo mundo tem. Se não tem, você baixa gratuito na internet, porque está disponível. Nesta caderneta, existe em alguma página os marcos do desenvolvimento infantil. Nesses marcos do desenvolvimento, tem lá, por idade, o que é esperado que a criança faça. Tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista social. Então, tem alguns marcadores ali, né? Se a criança já olha, se ela já sorri, se ela já rola, se ela segura a cabeça. Tem diversos marcadores, tanto motores quanto sociais, para a gente ir pensando se o desenvolvimento desta criança está adequado no global. Muitas vezes é importante que os pais levem isso para a consulta médica, porque o médico, muitas vezes, no momento da consulta, não acontece aquilo que costuma acontecer em casa. Então, o médico examina, não aconteceu naquele momento, não é visto como um problema, então é importante que os pais que estão com a criança o tempo inteiro levem esse conhecimento, né? Em termos de fala, o que a gente sabe? Primeiro, a criança ainda não fala, porém ela é falada o tempo inteiro.
ela ainda não fala, mas ela entende o que está sendo dito sobre ela e sobre o meio, né? Eu e meu marido, a gente nunca discute na frente dele. Mas a criança lá no quarto dela só escuta as panelas quebrando. Sim, né? é a realidade, né, de muitas famílias. É a realidade de muitas famílias. E fica um clima tenso, fica um ambiente estranho. E a criança percebe isso, né? As crianças começam a balbuciar. Então, o que é a fase do balbucio? É a fase que ela está aprendendo a falar, né? O ba, ela está ensaiando sons, ela está ensaiando palavras. Ela começa essa etapa por volta dos 6 meses. Com 1 aninho, ela já está falando algumas coisas de uma forma mais sistemática. Então, é a mamãe, é o papai, uau, 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 quando quiser uma água, é o uau, uau, uau que tem para sair. Tem algumas coisas, principalmente do dia a dia dela, que ela já consegue nomear com uma articulação imprecisa. Sim. Né? Por volta de 1 ano e meio, esse repertório aumenta. Com 2 anos, elas estão juntando 2 palavrinhas. Então, é o mamãe, aua, papai, dá. Né? Ela junta 2 palavrinhas para conseguir falar do mundo dela para o outro, né? Aí, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 3, ela já está falando bastante, ainda tem algumas trocas fonêmicas, articulatórias, então é a criança que ainda fala como o Cebolinha, né? Tem alguns erros ali na fala dela, e ela vai completar o padrão de aquisição de linguagem dela por volta dos 5 anos de idade. Cada criança tem seu tempo? Tem, mas via de regra não pode estar com 2 anos e meio e ainda não fala nada. Né? E ainda não expressa um desejo de se comunicar, ainda não expressa uma intenção comunicativa, ainda não busca por um outro. Né? E muitas vezes os pais chegam e falam assim, não, ele me pega pela mão e me mostra o que ele quer, ele está me mostrando a intenção dele. Se a criança só faz isso, é um alerta importante. Sim. Tá? Porque falta recurso para ela. Ela só consegue ir muito no concreto. Ela só consegue pegar pela mão e apontar. Ok. Então, isso também é um alerta importante. Saber, né, dos pares ali da criança, então, como que essa criança é, não só em casa, mas no ambiente escolar também é importante. Em algum momento eu falei, então a criança nasce, tem a gestação, a licença maternidade. Hoje em dia as crianças vão para a escola, para a creche, para o berçário com 5, 6 meses. Sim, muito cedo, às vezes até antes, né? Às vezes até antes. Né? É muito cedo. E muitas vezes lá é um lugar onde acaba tendo informações importantes do desenvolvimento da criança. Em alguns casos, os pais ficam até chateados, assim, né? Poxa, mas a escola está me cobrando? Poxa, mas a escola só me cobra? Eu acho que é importante entender que não é que a escola está cobrando. A escola está sinalizando alguma coisa para os pais, para que eles busquem um acompanhamento, busquem um desenvolvimento, e os pais se organizem para conseguir ir atrás dos profissionais adequados, né? E eu sempre falo para os pais, eu falei para o pediatra, eu falei para o médico, ele não fez o encaminhamento. Se você está percebendo, procure você diretamente um outro profissional. Então, procure você, o fonoaudiólogo, se for um psicólogo, se for um terapeuta ocupacional, procure você para ouvir a formação, o que esse profissional vai te falar. Porque do mesmo modo que a gente falou das racionalidades médicas, de um tratamento mais hegemônico, de um tratamento integrativo, também tem dentro do tratamento convencional as formações específicas. Então, às vezes, uma especialidade não estudou, às vezes não, todas as vezes, uma especialidade não estudou o que a outra estudou. Multidisciplinar. Né? Tem que ser interdisciplinar até. Né? Você é dentista, odontologia, eu sou fono, tem pontos em comum, mas você estudou coisas que eu não estudei e vice-versa. Claro. Né? Então, às vezes, você vai fazer o encaminhamento ou não, porque você não teve esse olhar. Ou eu não vou encaminhar para o dentista porque eu não tenho o olhar do dentista. Mas se o paciente acha que ele precisa, ele vai e procura. Perfeito. A gente, enquanto sujeito da nossa, cura-te a ti mesmo.
né? A gente tem que assumir esse lugar de eu sou o autor, eu sou responsável pela minha saúde, pela saúde do meu filho, e eu vou lá procurar. Eu vou atrás do que eu acho que está sendo necessário. Sim, e sempre uma consulta de orientação e de prevenção em todas as áreas da saúde é muito adequado, sempre que possível, né? É muito adequado. E que todos os profissionais se conversem. Porque um profissional que se nega a conversar com outro, aí já tem um alerta que eu particularmente não gosto. Sim, e você colocou, né, em algum lugar aí que estava do tratamento, da gente esperar a doença vir para buscar o tratamento. A visão integrativa é sobre orientação, é sobre saúde, é sobre você cuidar antes que a doença venha. Sim. Ou melhor, para que a doença não venha. Perfeito. Né? Perfeito. Agora vamos fazer um rápido intervalo, mas não saiam daí. No próximo bloco, vamos falar sobre as melhores formas de estimular o desenvolvimento infantil e o papel da fala nesse processo. Até já! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta, às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! De
volta com Saúde Interior, trazendo mais conhecimento e reflexões sobre a saúde integrativa. Carol, muitas vezes os pais se perguntam: o que posso fazer para ajudar o meu filho a se desenvolver melhor? Quais seriam as principais sugestões? Paty, tudo que a gente está comentando já vai tendo as dicas aí para ajudar, né, no desenvolvimento infantil. Mas eu acho que o principal é os pais perceberem o quanto eles podem fazer nas atividades de vida diária. O que é isso? É você usar os momentos de cuidado do seu dia a dia para estimular essa criança, né? Voltando lá para o conceito da psicanálise de novo, o bebê humano, ele é um bebê que nasce no estado de desamparo. Isso é um conceito psicanalítico. Se a gente pegar os outros animais, das outras espécies, não vou nem me atrever a falar, porque eu vou falar bobagem, mas assim, o cachorrinho em uma semana está andando, a girafa em sei lá quanto tempo já está longe da mãe, e o passarinho em tanto tempo está, né? Eles não necessitam dos cuidados do outro para que eles se desenvolvam e garantam a sua sobrevivência. O bebê humano, ele nasce em estado de desamparo. Ele precisa que o outro cuide dele. Só que esse cuidado que requer a alimentação, a higiene, ele pode marcar o bebê, que são os trilhamentos, a ideia dos trilhamentos do Freud, que é ir construindo esse corpo. Tinha uma professora minha que ela falava que a gente nasce um pedaço de carne, a gente se torna sujeito, a gente se torna ser humano, é na troca com o outro, é no momento ali que a gente vai construindo, né, quem a gente é. Então, o momento do banho, o momento da alimentação, eu falei sobre quantas vezes a gente entra no restaurante e está o bebezinho de 1 ano com o tablet na mão. Esse momento ele é riquíssimo, né? Hoje, além das questões que eu já falei aqui do neurodesenvolvimento, aliás, até faz parte, porque pode ser o sinal de um deles, são as questões alimentares, né, tanto as intolerâncias quanto a seletividade por conta das texturas. As crianças nem sabem o que elas estão comendo, porque elas estão na frente do tablet, do celular, com a comida sendo enfiada goela abaixo. Então, aquilo é um momento de troca, de prazer, de conversar, de mostrar, né? Mesmo a criança tá ali com o brinquedinho na mão, joga no chão, pega. A mãe pega do chão, olha para a criança, dá risada, faz cara de brava, brinca. Aquilo ali está estimulando o desenvolvimento saudável da criança. É muito difícil, ainda mais neste momento em que estamos, e falo isso de prática do dia a dia, nesse momento pós-pandemia. As crianças que hoje estão no consultório fonoaudiológico, elas têm 3 anos, 4 anos. Elas nasceram no momento do isolamento social, então muito já foi perdido nessa infância. Né? Não tinha escola, não tinha amiguinho, tinha pai e mãe em casa trabalhando online, mas aí você estava no trabalho. A gente fez o que a gente pôde, da melhor maneira que a gente pôde para passar aquele momento, mas eu estou trazendo esse contexto para tentar compreender as consequências, o desenvolvimento, para tentar compreender, né, a consequência que isso trouxe para o desenvolvimento. Então, essas crianças estão lá no consultório hoje, e é muito difícil. Os pais já chegam, você acha que tem alguma coisa? É difícil você falar assim de bate-pronto. Como que tá tudo isso? Essa criança, ela foi estimulada? Tinha alguém brincando com ela, dando banho nela e fazendo, ai, seu pezinho, ai, que chulé. Na hora de higienizar o dentinho. Isso, no dia a dia, faz toda a diferença. Faz. Não ser só um ato mecânico, né? Não ser só aquele cuidado do corpo, né? Isso, tem um estudo que agora me fugiu o nome, que fala dos bebês da Romênia, não lembro onde que dos bebês que eram em orfanatos, e eles recebiam estes cuidados físicos. Eles tinham comida, eles tinham banho, isso eles tinham, mas o que isso causou no transtorno na saúde mental deles, das crianças, né? Mesmo a gente já falou um pouquinho de gestação e parto, tem relatos de caso na psicanálise de bebês ali, falando dos bebês que precisam se separar da mãe por algum motivo, por alguma doença mesmo, ou do bebê ou da mãe, e que requer que seja feita essa separação, o quanto que eles não
quanto a saúde dele se restabeleceu quando foi colocado uma blusa, um pedaço de pano com o cheiro da mãe. Então, assim, a mãe, o pai, quem é que está fazendo essa função ali para a criança, está com ela no dia a dia. Sim. Isso vai trazendo desenvolvimento. E é importante a gente pensar, né, a gente falou dos marcos do desenvolvimento ali, tudo por volta de 1 ano e meio que começa a falar, ele é bem pequenininho ali. Né? Se não começou a falar, a gente tem que começar a entender que a linguagem ela é um indicador de bem-estar infantil. Se isso não acontece, você percebe que com 1 ano e meio não foi, vou ficar esperando, com 3 anos, essa criança é a criança que ainda não fala ou fala muito pouco, e aí sofre bullying dos amiguinhos. Sim, aí tá super fechado em si mesmo, né? Porque ele tem vergonha de se expressar, porque o amiguinho vai tirar barato da cara dele. Então, é importante que isso vá acontecendo no dia a dia, que os pais estimulem, principalmente nas atividades de vida diária, tenham cuidado com as telas, tenham uma orientação de telas que até os 2 anos é zero tela, né? Aí depois você pode usar diferentes telas. Então, se é para lazer, a tela que deve ser usada é a televisão. Se é para comunicação, é o celular, porque são as redes sociais, é o WhatsApp. A criança, 5, 6, 7, 8 anos, ela não precisa de rede social, sim. nem de WhatsApp. Ela não precisa de um celular, né? E o computador para trabalhos. Então, de novo, a criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos não tem trabalho, mesmo na escola, que ela precise. Ou, em alguns casos, começou a ter, algumas escolas têm pedido, tem sido fornecido tablet para as crianças, então que seja usado para este fim pontual. Né? Como uma ferramenta. Como uma ferramenta, porque a criança ganha o tablet ou o celular e fica horas vendo vídeo, que é o lazer, que seria na televisão. Joguinhos, e se perde nos joguinhos. Daí tem o que dificulta é isso, você transforma uma bioquímica cerebral. E daí, se eu não tivesse dado esse estímulo, será que ele ia estar tendo esse tipo de comportamento? Daí outro dia teve um que o pai foi tirar o celular, a criança jogou o celular longe. Isso acontece. Acontece no consultório. Sabe? Poxa, e a nossa parte, enquanto adultos, enquanto responsáveis por eles? A gente tem que não deixar isso acontecer. Né? Tem uma autoridade de falar ali, chega, acabou. Sim. Né? Você menciona que a fala pode ser vista como um manual de instrução da criança. O que isso significa na prática, Carol? Esse manual de instrução da criança eu que inventei, eu achei ótimo. Perfeito. Eu achei ótimo. O que é a fala como manual de instrução? Eu estou falando aqui, né, que a gente se constrói na subjetividade com o outro, a gente se constrói na troca, nos cuidados do dia a dia, tudo. Como que o adulto fala com essa criança? Menino, você só me dá trabalho, sai daqui, olha a bagunça que você fez. Ou, vem cá, caiu, vamos limpar, eu te ajudo, pega o pano, pega a vassoura. Isso vai marcando e sendo um manual de instrução. Sim. Aí depois, essa criança que está desde os 2 anos, que derrubou o copo, que é uma criança de 2 anos que está com o desenvolvimento motor acontecendo, né, cresce ouvindo isso. Com 15 anos, você me deu trabalho a vida inteira. É triste. Né? Então, assim, tem a ver com a pergunta anterior, como que os pais podem contribuir com o desenvolvimento infantil, trazendo o que eu falo, que são as palavras de bem dizer. É nutrir na criança todo o potencial dela, tudo que ela trouxe de bom, e saber que os pais, que os adultos estão aqui para apoiar, para ajudar, não só para criticar e cobrar. Né? A gente pode ver, tem momentos que você perde a paciência, que sejam as exceções, não que seja a regra, não que seja o comum do dia a dia para o desenvolvimento daquela criança. Né? A gente sabe o quanto que, quando a gente está em estado de alerta, né, quando a gente entra, acontece alguma coisa, um barulho, uma explosão, o que quer que seja, que a gente entra ali num estado de alerta,
Nosso corpo responde diferente. Adrenalina, cortisol, existe uma resposta bioquímica no nosso corpo. A criança que derruba um copo e é surpreendida com um berro, numa hipótese ainda leve, porque existem outros casos, o corpo dela começa a entrar em estado de alerta o tempo todo. Ou até mesmo quando a criança, o pai, a mãe acabou de trocar a fraldinha, sujou a fraldinha, aí critica a criança, mas de novo, isso lá na frente, uma prisão de ventre ou uma dificuldade em desfraude. Sim. São coisas tão importantes e pequenas no dia a dia que faz uma diferença tão grande lá na frente. E que tem a ver com o desenvolvimento, que você constrói autoconfiança, você constrói autorresponsabilidade, você constrói acolhimento. A criança se sentindo segura, né, não sei em que pedaço que está aqui, mas já vou trazer o assunto. Tem uma coisa que é assim, as crianças elas querem corresponder ao desejo dos pais e elas querem responder ao desejo do pai. Se o pai e a mãe estão falando que você só me dá trabalho, é a isso que ela vai responder. Sim. Ela só vai dar trabalho, ela vai ser a criança que em todas as situações, ela vai mal na escola, ela vai se envolver com amizade indevida, ela vai, enfim, inúmeras situações para dar trabalho. Ela está fazendo o que os pais estão pedindo para que ela faça. Parece estranho isso, mas não é. Sim. E se a gente começa a ter uma real noção disso, quando a gente muda a nossa forma. Então, a partir de hoje, eu vou tentar não falar mais isso para ele. Faz o teste, experimenta e vê. Sim. E se me permite, desculpa cortar, Carol, mas se me permite, muitas famílias, as crianças são cuidadas pelos avós, por tias, por familiares, alguns por babás. Então, compartilhe esse programa com essas pessoas e assistam juntos. Não para ter uma discussão, uma briga, mas para ver o que pode fazer de melhor para aquela criança. Olha, Paty, de verdade, assim, tudo isso que eu estou compartilhando aqui é uma coisa que eu vejo o resultado, acredito e acho que o mundo precisa. Sim, não só você como fono, mas eu como dentista e todas as áreas. Né? Então, assim, é isso, é uma oportunidade que vocês estão trazendo para que a gente pense um pouco sobre a forma, porque a gente quer que mude, mas não sabe por onde começar. A gente quer que mude, mas faz tudo igual. Experimenta fazer diferente. Sim. Experimenta chegar em casa e fazer um elogio. Né? Ao invés de falar, pô, de novo isso está acontecendo? Não é possível. Né? Verdade. Nós mesmos, né? Não queremos tantas críticas assim o tempo todo dia. Sim. Imagina a criança que não tem noção do que é uma crítica. Ela vai sendo construída naquilo. Tem uma coisa bem importante que, assim, nós somos construídos pela linguagem. A linguagem, ela é constitutiva do sujeito. Tá? Isso é uma concepção de linguagem. E dando um exemplo bem simples, o que quer dizer isso, Paty? Ó, a gente está vendo ali, a gente faz o quê? A gente lê. Você não bate o olho lá e não lê. A partir do momento que a gente se compõe como sujeito e é assujeitado pela linguagem através da fala do outro, a minha mãe, o meu pai, a minha avó me falam, eu me construo a partir disso. Então, tem uma outra consequência que vai estar daqui a pouquinho, né? Que ele é o déficit de atenção dele, certeza que Agora todo mundo. Agora todo mundo, mas assim, ele é desatento, o que ele é? Desatento. Você tá pedindo. E toda a linguagem, né? Não só o verbal, mas a linguagem do corpo, a linguagem do rosto, as expressões falam muito. Sim. Né? Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, mas hoje em dia vemos uma corrida por diagnósticos precoces e até mesmo comparações com outras crianças. Como você enxerga essa busca e essa padronização de tratamentos? O diagnóstico precoce é importante, só que ele tem que ser feito com cuidado, né? Eu acho que é menos pressa, mais cuidado, mais observação, mais escuta para o que os outros estão falando. Sim. E muitas vezes o que acontece? Os pais já vêm com toda a busca feita
na internet, né, nas redes sociais, que todo mundo é especialista. Então, assim, o pai já vem com uma leitura do filho que ele simplesmente esqueceu de olhar quem é o filho, além daquele checklist de sintomas. E você vai cada vez mais reforçando esse local de checklist. Ele não faz isso, ele não faz isso. Ele não anda, ele não fala, ele não olha, ele não presta atenção. E cada vez mais o pai vai nos profissionais e reforça e repete tudo isso. Né? Então, o diagnóstico precoce ele é importante, mas ele tem que ser feito com cuidado. Olha lá os marcos do desenvolvimento, lá na caderneta que eu comentei, tem alguns marcos que vêm até como estimular. Olha só. Faça. Né? Porque muitas vezes não é um diagnóstico, ele é um momento do desenvolvimento. Cada um vai ter a sua forma de se desenvolver, de se constituir. Pode ser que não seja tão linear, mas isso faz parte. E se você fizer intervenções, mudar a forma, ele volta para o desenvolvimento normal, para o desenvolvimento típico. Sim. Né? Vamos para o último intervalo e voltamos para falar sobre diagnósticos e testes e a concepção de sujeito e de mundo que embasa os tratamentos atuais. Até daqui a pouco. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam, espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste.
Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Voltamos com o nosso último bloco e a conversa com a Carol Parisi aqui na TV Interior está imperdível. Carol, muitos pais e cuidadores ficam inseguros com os testes aplicados para avaliar o desenvolvimento das crianças. Você pode explicar de uma forma simples como esses testes funcionam na prática? Paty, é uma coisa que é, assim, são diversos testes, uma bateria de exames. Quando a gente vai pensando ali no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento infantil, muitas vezes os exames são feitos para excluir outras comorbidades, excluir diagnósticos, muitas vezes é nesse sentido que eles são feitos. Quando uma criança está sendo investigada para as questões de autismo, por exemplo, é comum que faça eletroencefalograma, é comum que faça o exame de Bera, que é um exame de audição, para excluir outras coisas. Se a criança não responde, as pessoas chamam, tentam conversar com ela, ela não fala. Pensa num quadro de autismo, tá? Se essa criança é surda, existe um outro problema ali. Sim. Né? Então, às vezes, a bateria de exames e testes que são feitas é para excluir outras coisas. Esses testes sempre são os médicos que pedem, né, os exames clínicos, os médicos que conduzem e fazem o encaminhamento para outros profissionais. Então, normalmente é encaminhado para fono, para psico, para TO, que podem ou não se utilizar de testes, cada um da sua área, para avaliar essa criança. Vou falar só dos testes da minha praia, dos testes de linguagem, tá? Esses testes, eles têm que ver como está a comunicação, só que eles tomam a linguagem de uma maneira diferente da que eu construí aqui. Porque lá, a linguagem ela é apenas para nomear, para rotular, ela não tem essa função de constitutiva do sujeito, né? Então, isso permeia ali, de um modo geral, quase todos os testes para avaliar a fala das crianças. Carol, foi incrível ter você aqui conosco. E antes de finalizarmos, deixe uma mensagem para os pais e para os cuidadores que desejam acompanhar o desenvolvimento das crianças de forma mais leve e natural. Paty, acho que tudo que a gente falou aqui é importante. Eu queria falar, tem até uma diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala que todo dia, diariamente, a criança deveria brincar em contato com a natureza. Isso, né, tem estudos já falando. Isso é uma coisa que é simples, é barata, a gente tem que conseguir caber isso para o nosso dia a dia, né? E a família se estruturar ali, mas eu moro num prédio numa grande cidade, como é que todo dia ele vai brincar com a natureza? Tenha um vaso, faz o que for possível. Tenha um vaso na sua casa, que ele vai ser responsável. Tenha um peixinho dentro do aquário. Isso também é natureza, né? E uma vez por semana você se organiza, vai num parque, tenha um contato mais direto, um contato maior, porque isso vai ajudando o desenvolvimento da criança. Eu queria falar uma frase, né, que eu acho bem bacana, assim, que sempre fala assim, ó, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. As crianças também querem ser amadas, acolhidas e respeitadas. Então, ao invés dos pais ficarem nessa busca louca do que meu filho tem, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz aquilo, olhem para essa criança. O que ela faz? É aí que está o diferencial dela. É aí que está o que ela veio fazer no mundo, na vida dela e na vida da família que ela está. Porque ninguém é filho de ninguém por acaso. Se ela veio nessa família, ela veio construir algo maior para todo mundo, desde que a gente consiga ter olhos para procurar isso nela e saia só dos checklists prontos. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Aprendemos muito por hoje. Compartilhe com quem precisa dessas informações. Compartilhar conhecimentos também é uma forma de saúde. Carol, muito obrigada pela sua participação, por tanto conhecimento compartilhado aqui.
E lembre-se, saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental, emocional e energético. E aqui no Saúde Interior, nós acreditamos que o importante é ter saúde. Até a próxima!